Olá, estamos no Outubro Rosa, mês de combate e prevenção ao câncer de mama. Dados do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, apontam que houve um aumento aí de 158% no número de casos da doença em Santa Catarina nos últimos 20 anos. Vamos saber agora um pouquinho mais sobre as causas, sintomas, tratamentos e prevenção a esse tipo de câncer. O diagnóstico cedo é fundamental para a cura. Fique com a gente a partir de agora. E a nossa entrevistada hoje é a Luciana Martins da Rosa, doutora em enfermagem e especialista em enfermagem oncológica. Luciana, seja muito bem-vinda aqui ao Nossa Saúde. Eu que agradeço o convite, Rafaela. É um prazer estar aqui contigo e considero uma oportunidade de estar falando sobre o câncer de mama. Espero colaborar com o programa. Com certeza, um assunto muito importante, né, Luciana? Para começar, né, a gente viu aí dados do INCA apontam que houve um aumento de mais de 150% no número de casos de câncer de mama aqui em Santa Catarina, isso aí nas últimas 2 décadas, né? O que explicaria esse aumento tão grande? A gente precisa ter uma reflexão com relação ao aumento dos casos, que não é relevante o número de casos do câncer de mama, mas a gente tem um aumento significativo de todos os tipos de caso de câncer, né? E que no câncer de mama, esse aumento também, como os outros tipos, está diretamente relacionado com os hábitos de vida das pessoas. A maioria da população considera que às vezes é uma questão hereditária, mas o número mais expressivo dos casos está vinculado com o hábito de vida que nós temos ao longo da nossa trajetória de vida. E no câncer de mama, isso não é tão diferente. Entretanto, ele tem alguns aspectos que estão relacionados com a própria constituição da mulher. Vamos supor, por que eu adoeço por câncer de mama? Se eu tive uma menstruação precoce, que a gente chama menarca precoce, ou uma menopausa tardia, que é depois dos 55 anos, mais ou menos, né? Ou se eu tenho uma história de alguma doença na mama, se eu tenho alguma história também de câncer na mama ou do ovário, né? Na família, do lado materno. Então, são alguns aspectos que envolvem esse surgimento do câncer. As questões da obesidade, por exemplo, e o aumento do peso das mulheres, e principalmente na pós-menopausa, também vem contribuindo. E esse aumento do peso também está vinculado com também uma mudança de hábitos. Então, nós tínhamos antes mulheres mais ativas em termos, vamos dizer assim, de atividades, e hoje em dia a gente ainda tem um grupo de mulheres que se cuida bastante, né? Mas a gente tem muitas mulheres que às vezes não conseguem se cuidar e manter esse equilíbrio do peso por causa das condições sociais e acompanhamentos de saúde devido. E isso eu acho que é também bastante importante, os cuidados para um diagnóstico precoce do câncer de mama, e que é a luta das mulheres vamos dizer, nesse Outubro Rosa, elas lutam para que todas as outras mulheres possam ter esse direito no diagnóstico precoce. Sim, você falou aí, e são fatores de risco que a gente chama, né? Agora, por exemplo, uma mulher que tenha já casos de câncer na família, ela deve então ficar mais atenta. Isso não quer dizer que ela vá ter esse tipo de câncer, mas é um sinal de alerta, seria isso, por exemplo? Isso. Todas as mulheres que têm alguma história familiar de câncer do lado materno, câncer de mama, câncer de ovário, né, na parte ginecológica, elas devem ter um acompanhamento, como todas as outras mulheres, periódico do médico. Mas os exames para rastreamento, que é principalmente mamografia, ultrassonografia, né, que são os clássicos realizados no rastreamento, são realizados nesse grupo de mulheres
antecipadamente, aos 35 anos de idade, mais ou menos, é um período padrão, mas cada mulher vai ter uma condução diferente do médico, né? Se ela não tem esses fatores de risco, esta investigação pode ser um pouquinho mais tardia. Então, há vamos dizer, um clássico estabelecido pelo Instituto Nacional do Câncer, a partir de estudo científico, que é a partir dos 50 anos, né? 50 a 69 anos de idade, que é indicada a mamografia, mas outros estudos já apontam até leis já implementadas, que a partir dos 40 anos, todas as mulheres devem fazer o exame de rastreamento mamográfico. A ultrassonografia é só indicada, não é indicada para todas as mulheres, vai ser conforme a indicação médica também, um acompanhamento periódico complementar à mamografia. E aí essas mulheres que, por exemplo, têm o câncer na família, algum tipo de câncer de mama na família, já tem esse histórico, né? E aí, junta com algum outro fator, como esses que você falou ali, da questão da obesidade, de não fazer atividade física, quer dizer, aí aumenta ainda um pouquinho mais a possibilidade dessa mulher vir a ter um câncer também. Exatamente, Rafaela. Todos os tipos de câncer são soma de fatores. No caso do câncer de mama, também essa soma de fatores se sobrepõe. Então, às vezes eu não sei que característica minha genética eu tenho exatamente, né? E porque as pessoas, a gente não tem acesso a vários tipos de exames, de avaliações genéticas, e nem a essa necessidade. Mas, se eu somo uma predisposição minha, ou até uma predisposição hereditária que possa ter na minha família, com um hábito de vida que possa contribuir para o surgimento do câncer de mama, são fatores que se somam e pode me levar. Então, vamos supor, eu estou na minha menopausa, já tenho mais de 55 anos, entrei na menopausa mais tardiamente, estou fazendo reposição hormonal. Então, é uma soma de uma menopausa tardia, eu ainda faço reposição hormonal, isso pode estar contribuindo a mais para eu ter o câncer de mama. E ainda, de repente, eu não faço o rastreamento mamográfico. Então, eu também não estou fazendo os exames periódicos que possam me permitir eu identificar alterações que possam ter na minha mama. Então, essa soma de fatores pode contribuir, sim. O sedentarismo também é bastante complicado e pode ser, sim, um fator de risco bastante importante, né, Luciana? Quando eu falei ali da obesidade, a obesidade a gente não precisa imaginar apenas aquelas mulheres que realmente estão com peso excessivo. Quando já está assim com um sobrepeso e a questão das mudanças hormonais contribui para o aumento do peso. Então, nesse momento, principalmente que é próximo aos 50 anos de idade, as mulheres elas tendem a elevar o peso por causa dessas mudanças hormonais. Então, um dos caminhos é aumentar a atividade física com o equilíbrio do consumo alimentar e essa atividade física que se faz periodicamente. Todos nós devemos ter essas atividades físicas, independente da faixa etária. Mas se for uma faixa etária para eu optar de iniciar uma atividade física regular, que seja próxima essa menopausa, que contribuem com que as mulheres aumentem principalmente a gordura na região do abdômen. E que essa gordura é uma proteção, vamos dizer assim, do organismo, criando estrogênio que eu estou deixando de ter na minha produção do meu ciclo, que antes menstrual eu tinha naquele ciclo de menstruação e parada de menstruação que todas as mulheres têm, então elas tinham progesterona e estrogênio. E quando eu entro na menopausa, esse ciclo deixa de existir daquela forma. Então, o mecanismo de proteção do organismo é criar estrogênio e aumenta essa gordura corporal. A nossa equipe preparou uma entrevista com um professor de Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina que fez uma pesquisa e que comprova, então, a importância da atividade física, principalmente para reduzir os riscos de morte em pacientes com câncer de mama. Dá só uma olhada. Olá, professor Diego. Obrigada pela participação aqui conosco. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite.
É um prazer estar com vocês. Professor, muito se fala, né, sobre a atividade física, a importância dela e principalmente dessa regularidade, né, nos exercícios. Mas esse estudo que o professor apresentou e fez aí reflete bastante sobre o câncer de mama, né? A importância da atividade física nas mulheres. Explica um pouquinho mais pra gente. A Universidade Federal de Santa Catarina liderou esse estudo e teve como parceria a Universidade Federal de Minas Gerais, o Ministério da Saúde do Brasil, a Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e a gente fez um levantamento para identificar a relação entre mortalidade por câncer de mama nas mulheres brasileiras e a relação que essa mortalidade tinha com a prática de atividade física dessas mulheres. Foi um artigo publicado na revista Scientific Reports, do grupo Nature. A gente encontrou uma relação muito forte entre a quantidade de mortes por câncer de mama nas mulheres brasileiras e a falta ou a prática insuficiente de atividade física. Foi um estudo com dados de 1990 até 2015, ou seja, 26 anos de dados, né, de acompanhamento da relação entre mortalidade por câncer de mama e atividade física aqui no Brasil. Essa pesquisa, ela mostra que qualquer tipo de atividade física ou existe uma específica? Essa pesquisa em específico, a gente focou nas atividades físicas aeróbias, como caminhada, corrida, pedalada, né? A gente trabalhou com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que, para você ter uma ideia, recomenda por semana, né, que as pessoas adultas façam 150 minutos de atividade física aeróbica. E outros estudos mostram que mesmo a mulher, depois que tem um diagnóstico de câncer de mama, né, que está em tratamento, enfim, do câncer de mama, a atividade física tem um papel importante a auxiliar nessa adaptação ou nessa melhora, enfim, do tratamento. Obviamente, né, que acompanhando-se aí com o profissional médico, o oncologista e a relação com o professor de educação física, nesses casos em especial, após o diagnóstico do câncer de mama. Obrigada, professor. Nós voltamos ao estúdio. Rafaela. Luciana, a gente viu aí a entrevista do Diego, professor de educação física, e fica bem claro a importância da atividade física, né? Você trabalhou aí cerca de 20 anos no CEPOM, o Centro de Pesquisas Oncológicas de Santa Catarina, né? Lidou com centenas de pacientes com câncer de mama. Realmente você podia perceber isso no dia a dia, a importância, a relevância de uma atividade física na recuperação dessas mulheres? A atividade física, quando a mulher recebe um diagnóstico de câncer de mama, tem duas coisas que normalmente elas nos falam como um caminho que a gente chama o itinerário terapêutico. É mudar a alimentação e a busca por exercícios regulares, que elas observam que o bem que essas novas atitudes contribuem para o controle do câncer e para o seu bem-estar. O estudo do professor Diego, ele só vem ainda somar a uma prática, vamos dizer, da sociedade, mas comprovada cientificamente, e ele mostra isso nos seus resultados, o quanto a mulher, após um diagnóstico de câncer de mama, ela deve ter essas práticas. E aquelas que não têm, e que eu espero que nunca tenham, se adotam atividade física precocemente, elas também estão diminuindo as suas chances de adoecer por câncer de mama. Ou seja, atividade física antes, durante, depois, de preferência a vida inteira, se possível, né? Luciana, exatamente. Luciana, eu queria saber de você, assim, a quais sinais as mulheres devem ficar atentas, então, né? Que sinais que indicam que a mulher pode estar com um câncer de mama? Quando a gente convive com as mulheres no dia a dia da atenção oncológica, os principais relatos eu fui tomar banho e coloquei a mão na minha mama e senti um caroço. Então, a observação do caroço, que elas citam dessa forma, é o mais comum que a gente identifica no dia a dia do cuidado com elas. Mas existem outros sintomas, como elas percebem uma mudança da pele, da característica da pele da mama, uma retração, ou uma forma de como se fosse uma casca de laranja, ou uma saída de secreção pelo mamilo, né?
diferença de tamanho de uma mama para a outra, elas observam essa diferença de volume. Então, essas são características clássicas que as mulheres verbalizam. Mas o nódulo, a sensação desse caroço que elas dizem, normalmente é o mais expressado por elas. E às vezes elas podem estar com a doença e não ter sintomas, e por isso aí você falou muito bem, né, da questão de fazer os exames a partir dos 40 anos, 35 quando já tiver um caso na família. Então, fazer esse exame com frequência é fundamental, porque às vezes pode não ter esse sintoma, é isso? O rastreamento é o caminho para a detecção precoce. Então, o que a gente precisa num país já desenvolvido é que os casos de câncer de mama, eles sejam identificados pelo exame de imagem, não pelo toque da mulher, não por ela palpar e sentir um caroço, né, como elas dizem. Quando a mulher sente um nódulo, isso significa que a doença já não está tão pequena quanto desejável, né? Se o exame de imagem identifica, isso mostra que o tumor é muito diminuto e a cura dessa doença como dita, tem maior efetividade. Então, a gente diminui os riscos dessa mulher, às vezes, ter doenças à distância, que são as metástases, complicações mais tardias. Então, pensando na qualidade de vida e na cura da doença, nós precisamos lutar realmente para que todas as mulheres tenham acesso ao sistema de saúde, ao diagnóstico precoce, para tratamentos mais eficazes e com menor comprometimento. O estudo do professor Diego, ele fala da questão das incapacidades, que além da morte, a gente também precisa diminuir as incapacidades. Luciana, a gente vai fazer uma pausa agora e vamos para o intervalo. E na sequência a gente volta então para falar sobre tratamentos, para falar sobre os direitos das mulheres à saúde e também para falar principalmente sobre prevenção. Não saia daí. Estamos de volta com o Nossa Saúde, que hoje fala sobre a prevenção ao câncer de mama. Luciana, nós estamos no Outubro Rosa, que é o mês, né, de prevenção, de combate a esse tipo de câncer. E aí eu quero saber de você, como prevenir essa doença que mata todos os anos milhares de mulheres? Primeiro caminho vamos tentar adotar a melhor qualidade de vida. E essa para melhor qualidade de vida envolve os nossos hábitos. Então, falamos anteriormente da necessidade da atividade física, do controle da elevação do peso, da necessidade de eu fazer acompanhamentos periódicos com os médicos, né? E que isso não é só o ginecologista ou obstetra que pode avaliar essa mulher. Muitas dessas mulheres que às vezes adoecem não têm acompanhamentos periódicos. Então, se aparecer uma dor de garganta, uma dor de ouvido, qualquer coisa precisou um atendimento de saúde, o exame clínico das mamas pode ser realizado se a mulher já está mais de um ano sem acompanhamento. E essa cultura de acompanhamento permite que os exames para detecção precoce do câncer aconteçam. E outro caminho, que é bastante citado além desses hábitos, né, é a questão da reposição hormonal ser bem indicada pelos profissionais médicos, porque uma reposição hormonal numa pós-menopausa, ela pode contribuir, sim, para o surgimento do câncer de mama. Então, essa indicação precisa de profissionais capacitados para que a mulher seja acompanhada adequadamente e não tenha esses malefícios, né, às vezes de uma terapêutica indicada indevidamente. Vamos falar um pouquinho sobre os direitos, né, das mulheres com câncer de mama, que infelizmente ainda muitas desconhecem. As mulheres, elas têm o direito, e como todos os outros pacientes, e que eu considero bastante relevante, o diagnóstico precoce. Para estar aqui nessa reportagem com vocês, eu procurei resgatar os intervalos de tempo atualmente. Então, a gente vê no ano de 2018
uma redução, e Santa Catarina é um dos estados que teve redução nesse período, mas o retrato brasileiro ainda mostra que mais de 50% das mulheres, elas levam mais de 60 dias do diagnóstico ao tratamento. Isso não conta o período anterior, que quanto tempo antes tinha sintoma, quanto tempo antes levou para fazer a mamografia até o diagnóstico e a biópsia. Então, esse é um grupo de mulheres ainda que precisa acesso à saúde de uma forma mais rápida e mais ágil, para que a gente, mesmo que tenha um diagnóstico de câncer, nós temos tratamento eficaz mais precocemente. Infelizmente, a gente tem muito ainda o que avançar, né, Luciana? Agora, qual é a faixa etária onde há uma maior prevalência do câncer de mama? Na faixa ali dos 55 a 59 anos, é uma faixa, então vamos supor a faixa dos 50 anos, né? Nós temos um grupo de mulheres que são mais acometidas nessa faixa, mas nós, hoje em dia, tanto que a luta das mulheres no Outubro Rosa para antecipar a mamografia para 40 anos, é que um número expressivo de mulheres também já está tendo diagnóstico na faixa dos 40 anos, e por isso que há essa necessidade desse acompanhamento para o médico dizer, essa mulher de 40 anos precisa, essa não. Então, os estudos indicam mamografia anual, bianual, mas se eu tenho um bom acompanhamento do sistema de saúde, o médico vai fazer essa indicação adequada, sem eu expor demais essa mulher a uma radiação desnecessária, porque a radiação também é um fator de risco, mas também eu não omitindo a possibilidade que tantas mulheres precisam de uma mamografia ou até de uma ultrassonografia, e às vezes elas não recebem essa oportunidade. A gente precisa levar esse acesso a todas. Antigamente, receber um diagnóstico de câncer era praticamente uma sentença de morte, né? Você acha que houve um avanço, as mulheres já estão recebendo, e falando em mulheres, porque aqui a gente está falando de câncer de mama, né? As mulheres já estão recebendo essa notícia, digamos, com mais tranquilidade, com mais otimismo? Como é que você vê isso? Rafaela, acabei de fazer uma investigação, a gente está finalizando os resultados para publicação de uma acadêmica de enfermagem que investigou junto comigo uma proposta que nós temos, uma parceria com a Colômbia, Universidade da Colômbia e do México, sobre os significados do câncer de mama e da quimioterapia. E os significados de câncer de mama, no contexto aqui nosso de Florianópolis, as mulheres elas ainda continuam nos revelando o medo, o descaso do sistema ainda nesse atraso das etapas para o diagnóstico e tratamento. Então, melhorou? Melhorou bastante, mas ainda temos muito a melhorar e de forma igualitária para todas as mulheres. Então, muitas delas têm um déficit de informação e de chegada a esse serviço de saúde de forma ágil. A necessidade que o tratamento cirúrgico, vamos dizer, inicial é proposto, cada vez tenha maior agilidade. E isso foi em Santa Catarina, a gente teve uma redução nesses últimos tempos desse acesso à cirurgia. Mas muitas mulheres precisam iniciar pela quimioterapia ou radioterapia. Normalmente, de uma média, cerca de 60%, 70% das mulheres ultrapassa os 60 dias previsto por lei para o início do tratamento, quando estamos falando dessas terapêuticas. Você falou aí da questão de a mulher ainda receber, né, esse diagnóstico com muito medo, com muito receio, até porque também os direitos dela não são muitas vezes atendidos, né? Então é uma doença que mexe muito com a gente, não tem como ser diferente. E aí entra a questão da importância de todo um apoio emocional também, né, que faz parte aí do tratamento dessa doença. A gente preparou uma reportagem agora que mostra como é que é o trabalho do Gama, que é um grupo que justamente dá esse apoio a mulheres portadoras do câncer de mama. Olha só. Conforme dados do Instituto Nacional de Câncer, no Brasil, para o ano de 2020, são estimados 66.280 casos de câncer de mama. Em Santa Catarina, a taxa é de 75,24 casos a cada 100 mil mulheres.
O estado tem a taxa mais alta do país. Em Florianópolis, o CEPOM oferece às mulheres com câncer de mama o trabalho do Grupo de Apoio Gama. O grupo foi criado em 1995 e tem o objetivo de prestar todo tipo de suporte às mulheres que enfrentam a doença. O câncer é uma doença sistêmica, abrange toda a família. Então, o que acontece? Tem questões relacionadas à sexualidade, tem questões relacionadas com vínculo empregatício, tem questões relacionadas com o cuidado da casa, com alimentação, com medicamentos que não são fornecidos em alguns momentos pelo SUS, com direito a receber esse tratamento, com direito a fazer a reconstrução de mama, que apesar de já existir isso há alguns anos, né, de ter isso como garantia, essas mulheres, em alguns casos, aguardam ainda a reconstrução durante muito tempo. A dinâmica do grupo envolve reuniões quinzenais. Atualmente, 40 mulheres participam dos encontros, que agora, em tempos de pandemia por conta da Covid-19, ocorrem de forma virtual. Quem pode participar desse grupo, essa rede de apoio? Isso. Inicialmente, participavam do grupo só as mulheres que se tratavam no CEPOM. Mas rede de apoio é isso, né? Uma escuta falar, a outra comenta. Então, hoje nós também temos outras mulheres que fazem tratamento em outros segmentos e acabam vindo conhecer o grupo e ficam conosco. Acabou se tornando uma rede de apoio aberta a todas as mulheres, então, né? Sim, totalmente aberta, né? A ideia é levar também informação e educação, né? Durante alguns períodos a gente faz encontros em escolas, em empresas, então isso divulga não só o grupo de apoio, mas divulga também o cuidado, né, com essa coisa de receber uma informação mais precocemente. Outra questão, desde 2009 vocês também estão na campanha mais forte, né? Ganharam reforço aí, se juntaram a outras entidades para reforçar essa importância do mês de outubro, que a gente tanto fala sobre o câncer de mama, né? Uhum. Na verdade, assim, o Outubro Rosa é uma campanha internacional, né? Então, a gente tinha o desejo de trazê-la para Florianópolis e desde 2009 nós conseguimos trazer o movimento Outubro Rosa para Florianópolis. E desde lá, em parceria com a AMUC e também com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, a gente tem trazido ações muito mais pontuais, né? De garantir exames, de garantir acesso a tratamento e tantas outras coisas, né, que são necessárias. E é um local que é muito bom, para mim foi maravilhoso, porque eu aprendi muito ali. A gente fala por igual, de igual, a gente sabendo que a outra está passando e deixando de passar. Então, a gente sabe que nesses momentos difíceis, as pessoas não entendem, só querem dizer que a gente, não, tu vai ficar curado, vai estar bem, não sei o quê. A gente sabe o montante que a gente passa, a dor que passa, os momentos que a gente está passando. Então, nesse momento, a gente precisa, sim, de um apoio. E as pessoas que estão ali, todas passaram pelo mesmo. Então, nós estamos lidando com isso. Luciana, a gente viu então na reportagem, né, esse trabalho do Gama, um trabalho lindíssimo, né, dando todo um apoio aí para as mulheres que têm câncer de mama. Agora ele é apenas um de tantos outros que existem, né, e que fazem um trabalho belíssimo e de fundamental importância. É isso. Os grupos de apoio, Rafaela, eles são, na opinião das mulheres, quando a gente investiga essa questão de significados, que acabei de comentar parcialmente com vocês, os grupos de apoio, no contexto do dia a dia de quem vive um diagnóstico de câncer de mama, é a troca, a oportunidade de troca de informações com outras mulheres, de não se ver sozinha nesse enfrentamento que é tão difícil. Esse suporte do grupo, a partir de uma coordenação e atividades planejadas, dá uma estrutura emocional de envolvimento com atividades que auxiliam essa mulher nesse enfrentamento e no processo de resiliência, de se transformando nesse novo caminhar. Para a gente encerrar nossa entrevista, Luciana, qual a mensagem que você deixaria então para as mulheres que estão nos assistindo nesse Outubro Rosa? Se você não teve câncer,
se junte nessa luta por uma vida melhor, com melhor qualidade de vida, lutando pelos seus direitos, indo atrás do seu direito de ter melhor saúde, melhor diagnóstico. Agora, se você já vivencia um câncer de mama, siga em frente, viva, porque você tem todo o direito de viver com qualidade de vida. Não é um diagnóstico que vai fazer você viver menos, você pode viver mais. Alguns pacientes já me disseram, na minha experiência da oncologia, que o câncer foi um divisor de águas. Quem eu era antes e quem eu sou agora. E hoje eu sou melhor do que antes. E é isso que eu desejo a todas vocês. Luciana, então, muito obrigada pela sua participação aqui no Nossa Saúde, por trazer tantas informações aí importantes para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rafaela. E assim, então, a gente vai encerrando Nossa Saúde de hoje, que falou sobre o Outubro Rosa, mês de combate e prevenção ao câncer de mama. A você, muito obrigada e até uma próxima.